Ei, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Thaís Olímpio, eu sou secretária-geral da Comissão de Direito do Trabalho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís Olímpio, eu sou secretária-geral da Comissão de Direito do Trabalho. Ei, professor, tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite a Tu- todos. Tudo bem. Gente, como eu estava falando, meu nome é Thaís, eu sou secretária-geral da Comissão de Direito do Trabalho, da OAB da Subseção da Serra, e hoje nós estaremos recebendo o professor Leone Pereira, que é um grande professor. Muita admiração por você, professor. Obrigado. E nós estaremos falando hoje sobre a prevalência do acordo individual sobre a norma coletiva. Eu vou estar lendo rapidamente o currículo do professor, que eu acho que é impossível as pessoas não conhecerem ele, mas vamos lá. O professor Leone Pereira, ele é sócio e advogado do escritório PMR Advogados. Ele é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, Portugal, pós-doutor pela Universidade de São Tiago, Compostela, na Espanha, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, especialista pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da Damásio, titular da cadeira 19 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, professor de Direitos Fundamentais em módulos internacionais em Portugal e Espanha e professor de mestrado da Universidade de Porto Calen. Professor, gostaria de abrir um espaço para o senhor falar um pouco de você. Olha, primeiro, agradeço, fico honrado com o convite, tá? É sempre uma satisfação muito grande falar da nossa querida área trabalhista, né? A nossa área que a gente tem tanto amor, né? Quem me conhece sabe o quanto eu amo essa área, eu vou morrer defendendo a área trabalhista. Então, chega no final do dia, olha, já estamos cansados, né? Eu falo que eu não estou trabalhando igual, estou trabalhando mais, né, do que eu estava trabalhando antes. Realmente é um grande desafio para todos nós, né? Ninguém estava esperando algo dessa magnitude, né? Realmente pegou todo mundo de surpresa, né? A gente, né, teve que se adaptar. É lógico que também está trazendo aspectos positivos, é natural, né? Mas eu acho que o grande aspecto positivo, vamos dizer assim, é que a gente estava discutindo há pouco tempo atrás o fim da área trabalhista, o fim do judiciário trabalhista, a unificação com a Justiça Federal, né? E agora todo mundo tá entendendo a importância que tem a área, né? O ramo do direito mais debatido no mundo, né? Inegavelmente. E eu espero que as pessoas tenham, sempre falo isso, né? Mais respeito pela área trabalhista, entendam a importância que tem essa área e tudo gira em torno do trabalho humano, né? Não adianta, sempre foi, e sempre vai ser assim. Então, eu acho que a gente está, nesse momento, com essas lives, podendo doar um pouco do que a gente tem, né? Eu falo que a gente tem que contribuir de alguma forma. É um momento que está todo mundo preocupado, angustiado, mas se nós temos o conhecimento, se nós, né, a gente pode transmitir a quem nos acompanha, né, o que está acontecendo para que as pessoas possam, no conforto do seu lar, onde esteja, na palma das mãos, ter acesso a esse conhecimento. Então, estou procurando fazer isso com essas lives. Eu agradeço o convite a todos que nos acompanham, não só do Espírito Santo, mas também do Brasil inteiro, mas especialmente a vocês. É um estado que eu tenho muito carinho, né, da federação, um dos que eu mais tenho, porque eu dou aula na Faculdade de Vitória há mais de 10 anos. Então, a primeira vez que eu dei aula na FDV foi em 2007. Então, estou completando já de pós-graduação lá uns 12, 13 anos, né? Então, realmente é um estado que eu sempre frequentei. Infelizmente, nunca fui a lazer, eu sempre fui a trabalho, né? Sempre trabalhando, mas pude conhecer muita coisa boa daí, especialmente aquela briga acirrada que vocês têm. Quem tem a melhor, né? Quem tem a melhor moqueca, né? Se Muqueca. é a do Espírito Santo ou se é a baiana. Então, Leonardo, Muqueca eu vou na capixaba, Bahia falando que é da professor. Bahia, eu vou no Espírito Santo, então. Mas é uma rivalidade saudável, acho que uma rivalidade, né, que são duas muquecas espetaculares, né? Mas eu fiz questão de colocar isso para deixar até minha live mais descontraída também. O ideal é deixar ela leve, né? Então acho que a ideia é essa. Mas estou aqui de corpo e alma, né? E quando a gente apresenta o currículo,
Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Não é questão de soberba, muito pelo contrário. É dizer que vale a pena investir nos estudos. Eu acho que eu vim de família simples, eu sou Pereira da Silva, eu tenho os dois sobrenomes mais comuns do país. Então eu acho que em momento assim de dificuldade, o que eu acho que quem nos acompanha tem que ter a certeza. Realmente o tempo que puder para adquirir conhecimento, para se preparar, para ter qualificação, porque é lógico que a gente vai voltar de alguma forma, né? O planeta ele vai ser diferente, né? As relações serão diferentes. Mas, a meu ver, o que não vai mudar? A necessidade de bons profissionais. A necessidade de profissionais qualificados. E especialmente nesse momento que a área trabalhista está passando por... Eu estou na área já há 20 anos e não tem nenhum precedente de tantas mudanças em tão pouco tempo. Então, acho que aquele que aproveitar esse momento, que está tudo na palma da mão, para se atualizar, para adquirir esse conhecimento, a meu ver, vai ser um grande diferencial, sem dúvida nenhuma. Né? Sim. Professor, já entrando no tema da nossa live, eu separei um primeiro ponto. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem geral sobre a decisão que a gente teve da ADI 6363. Quais os reflexos que o senhor acha que vai trazer para a seara trabalhista? Se você puder expor para a gente, qual é o seu ponto de vista? Esse é um dos principais pontos de tudo que vem acontecendo. Né? Realmente, eu vou tentar trazer os dois pontos de vista, vamos dizer assim, básicos, né? Até porque, além de professor, no meu escritório advogo tanto para reclamante quanto para reclamado. Então, eu procuro tentar analisar os dois pontos. A gente já teve no escritório também muita demanda dos dois lados por causa disso. Bom, primeiro eu quero fazer uma análise jurídica e depois uma análise pragmática. Não sei se eu estou sendo claro nas duas posições. Eu vou começar com a parte jurídica, da técnica, né? A meu ver, data máxima vênia, se a gente pensar em hermenêutica constitucional, em exegese, em teoria geral do direito, a decisão plenária do Supremo violou, sim, a Constituição Federal. Ainda que de forma reflexa, ou pouco importa, mas eu acho que isso tem que ser falado, né? E tanto que quando a gente lê os votos, a gente vê que os argumentos eles foram muito mais práticos, de consequencialismo, do que jurídicos, né? Porque, veja, uma coisa que eu estou falando, e eu respeito, lógico, sempre opiniões em contrário. Uma discussão é a redução da jornada. Outra discussão é a redução do salário. Embora são discussões que se acabam se interligando, que tem um diálogo, né? E a gente tem que começar sempre pela Constituição, né? E o inciso 13, de tanto que a gente fala isso, estudou, a gente até sabe de cabeça, né? Ele traz dois limites constitucionais, né? De 8 horas diárias e 44 semanais, mas o que importa é a segunda parte do inciso 13, que fala que sendo facultada a compensação de horário, a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva, né? E até o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator, ele até comparou o 13 com o 6 como se quisessem dizer a mesma coisa. E, a meu ver, não dizem a mesma coisa, né? A gente pega as palavras, ela fala em acordo ou convenção coletiva. Como a palavra coletiva está do lado de convenção e a palavra acordo ela está solta, então é possível extrair a ilação, a interpretação jurídica, de que o acordo individual ele permite a redução da jornada e a compensação. Então, essa é uma análise até mais simples. Tanto é verdade que a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela explorou bem esse assunto, né? Criando banco de hora semestral, passando por acordo individual, até a compensação mensal tácita, do 59, parágrafo 6º. Então, assim, essa é uma discussão um pouco mais simples, a meu ver. Agora, outra discussão mais complexa é a redução do salário. E o inciso 6 do artigo 7º, ele é muito claro. Como diz meu sócio, ele coloca nas peças de clareza solar, né? Então, é muito claro lá que assim, o salário ele é irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo, salvo negociação coletiva. As redações são diferentes. Então, para reduzir o salário, precisa passar pelo sindicato. E toda regra de exceção comporta interpretação restritiva. Essa é uma regra básica de teoria geral do direito e de hermenêutica. Você pode falar, mas agora é um direito emergencial, uma jurisprudência de emergência, tudo bem, não se discute. Mas que o inciso 6 ele foi violado, isso é inegável. Então, assim,
Em nenhum momento ele está autorizando. Ah, mas alguns dizem que salário e renda não são a mesma coisa. E a MP 936 fala em renda. Você pode usar o argumento que for. Mas, a meu ver, a Constituição ela foi sim violada. E o que o ministro Ricardo Lewandowski tentou fazer foi respeitar a Constituição. Tudo bem que ele criou aquela regra de 10 dias, tinha que comunicar ao sindicato, que poderia deflagrar a negociação coletiva, ou ficar inerte, isso iria corroborar o acordo individual anteriormente entabulado. Então, a meu ver, juridicamente falando, uma análise mais técnica, a Constituição Federal ela foi sim violada no seu inciso 6. Tá? Agora, de outra sorte, nós temos os outros argumentos. Ah, agora é um direito emergencial, é uma situação sem precedentes no direito atual. Na época do julgado, nós já tínhamos mais de 2,5 milhões de acordos individuais entabulados. Agora nós já passamos de 3 milhões. Tudo bem. Então, se nós pensarmos uma maneira prática, pragmática, de consequencialismo, e se o escopo princípio do direito é de regular a vida em sociedade, então ele tem que buscar talvez o que é melhor para a vida prática. E ele buscando o que é melhor para a vida prática, então se deu validade ao acordo individual escrito. Tanto que o próprio artigo 2º da MP 927 traz o princípio da prevalência do acordo individual sobre acordo coletivo, convenção coletiva, mas aí ela fala respeitada a Constituição Federal. E a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 6, existe o sindicato para reduzir o salário. Então perceba que a gente tem uma interpretação ainda que paradoxal, mas a gente tem, né? Agora, qual é a minha preocupação? Eu mesmo, meus clientes, eu ainda não acho que orientar os clientes para o acordo individual, isso traz uma segurança jurídica, uma estabilidade das relações jurídicas sociais, que é uma viga mestra de um Estado democrático de direito. Outra preocupação que eu tenho, isso pode estar criando um precedente muito perigoso para que a magistratura, numa visão macroscópica, interprete as regras jurídicas mesmo que contra-legem. Não sei se estou sendo claro na explicação. Porque, veja, a partir do momento que eu tenho essa interpretação, isso também pode dar aso para a advocacia construir teses mesmo contra a letra da lei. E eu não sei até que ponto isso contribui ou prejudica a segurança jurídica, que, como eu disse, é um dos pilares de um Estado democrático de direito. Então perceba que assim, a resposta ela é complexa. Eu quis fazer toda essa análise, porque eu não adianta. Todo esse estudo que eu fiz fez com que de propósito eu virasse um acadêmico. Então assim, não tem como esquecer hermenêutica, exegese, teoria geral do direito. Então, essa criação desse direito emergencial, ele autoriza a gente esquecer por completo regras básicas da teoria geral do direito? Ou a teoria geral do direito está acima de tudo isso? Entende? Então, assim, é uma das maiores reflexões que eu estou fazendo nesses últimos tempos. Então, assim, isso me agrada enquanto advogado de empresa, no sentido de se validar o acordo individual, mas me preocupa enquanto acadêmico pensando nesses argumentos que eu trouxe. Entendeu? Professor, você acha que a interpretação do STF no tocante à ADI 6363, ela pode criar um estado de exceção? Então, esse é um problema, porque assim, mas aí que tá, um estado de exceção, ele pode ser criado pela jurisprudência, por decisão? Nós temos um princípio básico, um outro princípio básico da teoria geral do direito, que é o princípio da legalidade. E está no artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou não sob fruto de lei. E a nossa lei maior é a própria Constituição. O que eu questiono é, será que não seria possível uma emenda constitucional? Sim. Será que a gente não teria velocidade? Tudo bem, as medidas estão sendo tomadas de maneira emergenciais. Isso não se discute. Mas será que nesse momento virtual, de videoconferência, será que não daria para conseguir rápido, cada casa, 2 turnos, 3 quintos? Quer dizer, tentar construir melhor essa legislação, ainda que seja exceção, mas uma legislação
que desse maior respaldo jurídico, entende? Então, assim, a gente está judicializando tudo. E a preocupação é, a gente não pode esquecer que o responsável, vamos dizer assim, por legislar é o poder legislativo, né? E eu acho que talvez a gente poderia ter batalhado por uma emenda constitucional, o que levaria a outros debates. Ah, mas isso é um retrocesso social. Bom, mas aí seria uma outra discussão. Mas eu teria a Constituição Federal alterada. Eu não estou tendo agora debate de se alterar a Constituição pensando em questões orçamentárias, né? Então, se eu estou pensando em PECs para outros assuntos, por que a gente não poderia ter tido também uma PEC trabalhista para trazer até uma segurança jurídica? Porque eu falo como advogado de empresa, será que eu posso falar, olha, faça o acordo individual que está tudo certo? Não entendo dessa forma. Eu continuo alertando as minhas clientes no sentido que o acordo individual ele pode ser entabulado, mas sem prejuízo da possibilidade da discussão futura de tudo isso. Até porque, lembrando, foi uma medida cautelar, nós temos outras ações diretas ajuizadas lá, então, assim, o assunto ele continua polêmico. Professor, na minha visão, eu entendo que os direitos coletivos, eles também são direitos fundamentais. Sim. Você acha que a medida provisória, ela poderia dispor desses direitos coletivos? Qual é a sua opinião? Essa é uma pergunta também excelente e a resposta ela pode ser frustrante de novo, né? Porque tem que ter polêmico, né? Eu já consultei vários constitucionalistas de peso no Brasil e fora do país, né? Um dos pós-doutoramentos que eu fiz foi lá em Coimbra e lá a gente tem o Gomes Canotilho, né? Um dos maiores nomes do mundo, né? Eu tive aula não diretamente com o Gomes Canotilho, mas com o professor Manuel que trabalha diretamente com o Gomes Canotilho. E há uma linha, não só no Brasil, mas inclusive na Europa, de que os direitos trabalhistas, curiosamente, não consubstanciam cláusula pétrea. Não? Então, tem um professor, que eu trabalho muito com ele, o professor Flávio Martins, que é um grande constitucionalista, é doutor também em Direito, a gente faz moldes internacionais. Ele é um dos que entendem não ser alterados, inclusive, por emenda constitucional. Travou. Oi? Voltou? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Então, repetindo, alguns constitucionalistas de peso entendem que os artigos 7º a 11 da nossa querida Constituição, esses artigos não consubstanciam cláusula pétrea. Então, é muito triste ouvir isso, mas eles trazem vários argumentos nesse sentido. É óbvio, eu adoto a linha de entendimento que todos eles estão na seara dos direitos fundamentais e que, portanto, não poderia ter esse tipo de alteração. Mas saiba que o assunto ele não é pacífico, mesmo entre grandes nomes do direito constitucional. O que nesse momento a gente está aperfeiçoando é esse diálogo com os grandes nomes dos outros ramos do direito. Então a gente está debatendo, eu estou fazendo lives assim, muito interessantes com professores de constitucional, de previdenciário, e a gente vai aprendendo também muito o que eles pensam. Mas numa visão constitucional, haveria essa possibilidade até de emenda constitucional, pasmem, suprimir todo o artigo 7º da Constituição. Então é duro ouvir isso. Mas quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, mas não é possível, porque eles dizem que o artigo 7º ele não tem o mesmo peso do artigo 5º por causa disso. Ou seja, tudo é polêmico no direito, nada é simples, né? Eu sigo essa linha porque o STF ele já se pronunciou falando que os direitos fundamentais eles não estão adstritos ao rol do artigo 5º. Perfeito. Então, eu sigo essa linha de pensamento do professor. Eu acredito que o direito coletivo ele é considerado direitos fundamentais. Professor, um outro ponto polêmico que eu separei para a gente conversar um pouquinho é: você acha que é possível usar o SEJUSC para poder homologar esses acordos individuais? Isso tem sido muito discutido também. Perfeito. Muito. Aqui em São Paulo, muito. E quem eu estou fazendo live também no Brasil está debatendo muito isso. Também eu vou dar os dois pontos de vista sobre isso. Tá? Num primeiro ponto, eu acho a medida muito salutar no sentido que o Poder Judiciário ele poderia chancelar esse acordo. Então, já que a gente teve dificuldade com a comunicação do sindicato, mesmo por meios eletrônicos, a gente sabe que a gente teve muito esse problema na prática, né? Como que se daria a comunicação ao sindicato, muito sindicato não atuando mais,
muitos sindicatos não respondendo, se só o envio teria validade, eu não sei. A gente enfrentou esse problema no Brasil inteiro. E a estrutura sindical brasileira está muito enfraquecida, né? E muito com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Fala aqui em São Paulo, muitos sindicatos, inclusive de peso, eles estavam batalhando para pagar as contas. Não é que eles estavam preocupados com negociação coletiva, não. Eles estavam, inclusive, se desfazendo de imóveis para pagar contas. Então, eles estão num momento muito delicado, né? Eles são muito enfraquecidos. Bom, Sim. E aí o Poder Judiciário poderia ser um substitutivo jurídico interessante para que isso acontecesse. Mas aí qual é o outro ponto de vista? A gente volta no princípio da legalidade. Aonde que está primeiro, que precisa dessa chancela? Segundo, qual é a letra da lei, qual é o artigo, qual é o procedimento que traz essa obrigatoriedade? Eu, como advogado de empresa, eu poderia usar um argumento muito simples. Qual? Quando há necessidade da chancela do Poder Judiciário, a lei assim dispõe. E nós tivemos agora com a reforma trabalhista o processo de jurisdição voluntária à promulgação de acordo extrajudicial. Artigos 855B a 855E. E lá você tem um acordo extrajudicial com a chancela do Poder Judiciário, mas a letra da lei prevê isso. Aí muita gente alguém falou, mas nós temos provimentos e resoluções que autorizam isso. Não para o momento da pandemia. Desculpa, da pandemia não tem em nenhum lugar a necessidade da chancela do Poder Judiciário. Então, acho a medida interessante. Mas eu acho que valeria a pena uma letra da lei. Sabe, até a criação de um procedimento emergencial. E um procedimento pode ser criado por lei ordinária infraconstitucional. Mas algo que trouxesse mais segurança jurídica, entende? Porque pensa, a advocacia vai questionar, pode ter certeza disso. Eu te falo, assim, eu estou dando 2 exemplos aqui de São Paulo, porque nós já temos dados de mais de 600 mil empresas que já fecharam as portas. Nós já tivemos mais de 5 milhões de empregos afetados direto ou indiretamente. Então, imagina quantas ações nós teremos. E vai ter tese para tudo quanto é lado. Então, eu já estou contando aqui o que eu já estou ouvindo de advogado de empresa que vai alegar se caso a discussão entre na ordem do dia. Né? Professor, nós estamos já faltando 7 minutos para terminar a nossa live. Eu vou passar para as perguntas. Tá bom. O pessoal que tiver dúvida, eu vou voltar um pouquinho aqui, o início. Só um minutinho, professor. Tá bom. O pessoal que tiver pergunta pode ir mandando que a gente vai responder. Diante da decisão do STF, a pergunta é da Jéssica Gonçalves. Diante da decisão do STF, qual a alternativa jurídica, professor, que você vê? Uma reclamação trabalhista não iria barrar o entendimento do STF? Não, mas veja, né? O que o Supremo Tribunal disse, em medida cautelar, julgada de maneira plenária, foi no sentido de que o acordo individual teria validade à luz dessa medida provisória. E qual foi o problema? Nós tivemos acordos individuais celebrados antes. A gente ainda não sabe se essas medidas provisórias serão convertidas em lei. Nós ainda temos o texto constitucional que pode ser exigido por algum juiz de vara ou por algum desembargador, por algum tribunal. Sim. Então, a dúvida que nós temos essa decisão, ela é vinculante para todas as situações que foram entabuladas antes da MP, entre a 927 e a 936, após a 936, se não for convertido em lei. Por que eu estou falando tudo isso? Nós tivemos agora a experiência da MP 955, que revogou a MP 955 do contrato verde-amarelo. Então, toda a insegurança jurídica que isso gerou. Então, a meu ver, eu não tenho coragem ainda de falar para os meus clientes que nós temos segurança completa no acordo individual. É lógico que a decisão do Supremo ela trouxe mais força, mas ainda assim nós temos o texto constitucional
e essa discussão para outros assuntos também. Então, eu acho assim, vale a pena orientar os clientes, mas orientar sempre com muito cuidado. Quer dizer, se o acordo individual ele foi entabulado, ele está sendo entabulado, tudo bem, tem decisão da STF, mas aqui em São Paulo, sem citar nomes, alguns colegas advogados e algumas empresas, infelizmente, já optaram pela dispensa. Para evitar, e aí, quando voltar, contrata novamente. Mas o que eu estou percebendo aqui em São Paulo é esse caminho que está sendo adotado. Quer dizer, um caminho que eu acho que era mais seguro, a questão das férias individuais, das férias coletivas, o teletrabalho, o banco de horas, tudo bem, mas estão voltando agora, né? Então, como eles estão voltando, essa primeira medida ela venceu, então agora o segundo passo seria não só a redução proporcional da jornada do salário, como a suspensão temporária do contrato individual de trabalho. E, a meu ver, ainda há muita insegurança jurídica. Então, se você pensar em segurança jurídica, infelizmente, seria a dispensa. Né? Agora, essa medida pode ser adotada, mas partindo da premissa que o assunto pode voltar à baila no processo. Uma outra pergunta, professor, foi da Raquel Fontoura. Como serão aplicadas as penalidades quanto às fraudes para as empresas que derem continuidade aos contratos suspensos, mesmo com o retorno dos funcionários ao trabalho? Está sentido no sentido... como assim, penalidades? Em termos de ação trabalhista? Fiscalização? Eu acredito que seja nesse sentido. Eu enxergo em duas esferas. Né? Primeiro, a esfera administrativa, né? No sentido da fiscalização, das multas administrativas, não só pelo extinto Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, os auditores fiscais do trabalho. Né? Ainda bem que nós tivemos agora a outra decisão do Supremo, que suspendeu o artigo 31, né? Isso, mentirão, 31 da MP 936, do 927, que flexibilizava a atuação dos auditores fiscais do trabalho. Isso. Então, esse é um ponto. O Ministério Público do Trabalho também com a sua fiscalização, nos inquéritos civis públicos, nos TACs e até ação civil pública e nas ações judiciais. Quer dizer, que o assunto, esses temas todos, serão judicializados sobremaneira. Né? A gente não consegue nem mensurar a quantidade de ações. Né? Muitos dizem até em pandemia da justiça do trabalho. Eu acho que isso fatalmente vai acontecer. Tanto que internamente já estão falando que os 100 juízes que ainda não tinham tomado posse, eles vão tomar posse e já estão falando em novos concursos, inclusive para servidor. Quer dizer, vai ser uma área muito aquecida porque vai precisar do trabalho de todos os juízes, de todos, né? Agora, a questão judicial naturalmente vai acontecer e mais, né? Ainda você vai ter a discussão das empresas, ainda da questão do factum príncipe, de força maior, que pode chegar no Estado, lato sensu, na administração pública. Alguns dizem que a gente vai ter 5, 10, 15 anos ou até mais de discussões jurídicas envolvendo esse momento, se parasse agora. Uma outra pergunta, professor, é da Suelen Assunção. Ela perguntou, professor, o acordo trabalhista extrajudicial está em vigor. O senhor acha que ele terá eficácia mesmo depois de ajuizada a ação? Está falando só no acordo, o acordo individual. Que foi entabulado à luz das MPs. Isso. Então, como eu disse, o assunto ele é polêmico, mas se o acordo ele foi entabulado conforme MP, ainda que tenha um ajustamento de alguma ação discutindo isso, né? Discutindo até a rigidez da manifestação de vontade, qual que vai ser a tese defensiva? A própria decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de validade. E como o acordo ele foi entabulado à luz da medida provisória, ele consubstancia um ato jurídico perfeito. E a própria Constituição, no artigo 5º e 36, do artigo 6º da LINDB, poderia corroborar esse assunto. Mas é óbvio que qual que vai ser a linha do empregado? Primeiro, não houve acordo. Porque acordo envolve manifestação de vontade. E o trabalhador aceitou aquilo simplesmente com medo de perder seu emprego. Esse é um debate que está muito em alta aqui em São Paulo. E segundo ponto, a Constituição continua defendendo a necessidade da interveniência sindical para reduzir o salário. Então, são argumentos que vão desaguar no Poder Judiciário e a gente vai ter que aguardar a decisão, tanto as decisões de piso, quanto do TRT, do próprio TST, como que vai ser a evolução da jurisprudência nesse assunto. Mas veja, nós temos argumentos dos dois lados, mas é lógico que a decisão do Supremo, ela fortalece a tese defensiva. Mas essas teses do reclamante,
elas serão na ordem aqui da discussão que a gente tem nos nossos grupos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A pergunta é da Naninha Barcelos. Pela portaria 10486, eu vou poder realizar a suspensão ou reduzir o salário de quem recebe pensão por morte? Será possível acumular os benefícios? Esse tema é extremamente polêmico, porque há uma tese que vem sendo ventilada que a portaria não teria autorização para fazer isso. Porque se nós pensarmos em teoria geral do direito, a portaria está abaixo das leis e abaixo das medidas provisórias. Então, uma portaria, ela só poderia regulamentar aquilo que está autorizado pela lei ou pela medida provisória. Então, a partir do momento que eu tenho portarias dizendo mais ou excedendo os limites da lei ou da medida provisória, as portarias seriam ilegais e, por consecutário, inconstitucionais. Então, eu já estou adiantando que é uma tese que a advocacia, acredito que aí também no Estado também, mas que a advocacia paulista está ventilando que as portarias elas excederam os seus próprios limites. E aí o debate todo esse vai ser no sentido para um lado ou para outro, mas eu também acho que uma portaria ela apenas tem que detalhar aquilo que a lei ou que a medida provisória autorizou, mas não criar outras regras não contempladas ou não autorizadas pela própria lei ou pela medida provisória. E essas portarias, a meu ver, elas beiram a ilegalidade e a inconstitucionalidade. Esgotou o nosso tempo, professor. Professor, gostaria mais uma vez de agradecer pela sua disponibilidade, por poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, tá bom? A OAB, a subseção de Serra sempre está de portas abertas para te receber. Olha, doutora, obrigado, tá? Agradeço de coração. Peço até desculpa, porque eu já tenho uma outra live agora às 9. E tenho uma ideia, eu vou jantar agora. Vou conseguir comer alguma coisinha agora. Porque, assim, sentei aqui, reunião com cliente, dúvida, coisas da MAS, etc. Tudo vai ter, mas a gente faz com muito amor, com muito carinho. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer dúvidas e trazer um pouco do meu ponto de vista. É óbvio que os assuntos são complexos, então outras lives serão necessárias, naturalmente. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que em momentos de crise, eu sei que é um clichê, mas eu sempre gosto de falar. Você tem dois caminhos. Ou você chora, ou você aprende a vender lenço. Então, eu acho que a gente precisa... É lógico que está todo mundo preocupado, está todo mundo angustiado, mas a gente tem sim a missão social de levar conhecimento, de contribuir para uma sociedade melhor. E eu acho que as lives, eu me sinto assim, elas representam um momento que a gente está levando um pouco de conhecimento, um pouco de conforto, de esclarecimento. E não adianta, a gente não pode ser leviano de prometer segurança jurídica num momento de insegurança como esse. Então a gente tem que alertar sempre os dois lados, alertar os riscos. Eu acho que essa preocupação a gente tem que ter como advogado em relação aos nossos clientes, especialmente nesse momento. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, eu vim aqui de corpo e alma, estava aqui de coração aberto e fico feliz com todo esse carinho. Agradeço também a condução da doutora, o espaço, a OAB, o trabalho que vocês estão fazendo, também a parceria com o Damaso aí, local também. Isso. Então, a gente fica sempre à disposição, tá? O que eu prefiro agora? E fica a dica pra gente até marcar outras lives e tudo mais. Eu estou procurando fazer lives de meia hora, porque eu acho que a gente consegue fazer um pouco mais direto, e a gente deixa ela sempre móveis, vamos dizer assim. Sim. Aí marca daqui a um tempo uma outra, a gente deixa ela, e aí fica também o pessoal com aquele gostinho de quero mais, só que já quero uma próxima live. Isso. Né? E pode o pessoal certeza. Já está falando aqui que quer mais uma live com o senhor. Poxa, com o maior prazer, e a gente marca, então a gente dá um espacinho de 10, 15 dias, a gente marca uma outra, e a gente já traz novas discussões, novos debates. Mas entenda, nós somos eternos estudiosos aprendizes. Então, tudo que eu falei é apenas do meu ponto de vista, data máxima vênia. Procurei trazer o debate também, mas sem prejuízo de outras reflexões que também estamos fazendo nesse período, né? Gostaria de agradecer a Damásio da Serra, que está presente aqui pela parceria. Um abração a todos também. O Lucas, que é sempre o nosso parceiro na OAB da Subseção da Serra e da Comissão de Direito do Trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada, professor. Obrigado, viu? Boa noite a todos e fé inabalável que tudo isso vai passar e vai passar. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.